as respectivas articulações, ó. O carretelzinho de linha, que é a tróclea, se articula com a una. Certinho, ó. E o capítulo se articula com o rádio. Então, na verdade, o húmero se articula distalmente, tanto com o rádio como com a una. E no antebraço, a una é o osso medial, o rádio é o osso lateral. Tá? Vamos falar primeiro aqui do rádio. É um osso longo do antebraço, né, que se posiciona lateralmente. Tem uma epífise proximal, uma epífise distal. Na epífise proximal, nós temos a cabeça, isso aqui tudo é a cabeça. O entorno da cabeça é a face articular da cabeça. Em volta dela é o colo, nós vimos também isso em número, né? Tem colo. E essa grande proeminência óssea, tuberosidade do rádio. É um acidente anatômico importante, que aqui vai se fixar o tendão de um músculo muito famoso e importante, bíceps. Então, o bíceps se fixa aqui, tá? Distalmente, nós temos o processo estiloide do rádio, que é essa projeção aqui afunilada. No compartimento medial, nós temos aqui uma incisura, uma depressão, chamada incisura ulnar do rádio. Embaixo, face articular do carpo. Por quê? Porque justamente essa região vai se articular com o carpo, que é um segmento que foi falado hoje, na teórica, né? Então, repetindo, o rádio tem uma cabeça, a face articular da cabeça, o colo, que envolve essa cabeça, e a tuberosidade, que recebe o tendão do bíceps, que será falado mais para frente. Distalmente, tem o processo estiloide, que é uma proeminência óssea alongada e afunilada, né? Muito fácil de ser palpada, a minha está aqui. A incisura ulnar do rádio, que aqui vai se articular com a una, e a face articular do carpo. Aqui vai receber alguns ossos do carpo, que eu vou falar daqui a pouco. Para saber se o rádio é direito ou esquerdo, é simples. O processo estiloide tem que ser lateral e a tuberosidade tem que ser anterior. Se eu tento colocar o rádio no antebraço esquerdo, o estiloide está medial, não pode. Se eu viro, o estiloide fica lateral, mas a tuberosidade ficou posterior. Por eliminação, rádio direito. Estiloide lateral, tuberosidade anterior. Tranquilo? Ulna, também osso longo, medialmente no antebraço, epífise proximal, epífise distal. Confere aí para mim que está com a ulna aí, anotada, da aula passada. Vê se eu coloquei na epífise proximal da ulna, tuberosidade da ulna. Eu olhei para ela aqui e lembrei que não tinha falado. Anotem isso, por favor, pegam no caderninho de vocês e incluam na epífise proximal da ulna, tuberosidade da ulna. É um acidente importante. Eu bati o olho nela aqui e eu falei, eu acho que eu não dei isso na teórica. Não é, Reis? Eu não. É um acidente importante. Então, repetindo, na epífise proximal da ulna, incluam tuberosidade da ulna. Incluíram? Depois voltem para cá. E esse aqui já estava com problema. Essa ulna aqui. Problema. Depois a gente fala. Impossível, né? Depois de um acidente automobilístico, quem sabe, né? Cada coisa que a gente vê que... Vamos? Então, una. A una lembra, tem aluno que confunde, mas eu confundo rádio com una, não dá, né? Parece uma chave inglesa. Não tem como confundir una com nada, né? Com nenhum outro osso. A una é bem diferenciada. Então, essa parte de cima da una
chama-se olecrano. Lembram da fossa do olecrano? Aqui, ó. Ou melhor, daqui a pouco eu mostro. Olecrano. Essa abertura aqui chama-se incisura troclear. Tudo isso tem um porquê, ó. Incisura troclear, porque se encaixa na tróclea, que é aquele carretelzinho de linha, encaixou. E durante uma extensão de antebraço, quando você estica o cotovelo, olha o que acontece. O olecrano se encaixa na fossa. Por isso que nós não conseguimos estender mais do que 0 graus, ou menos 5. Se por acaso você conseguir estender mais do que 0 graus ou menos 5, o que acontece? Luxação ou fratura de olecrano. Em condições normais não vai mais, é um bloqueio ósseo. Tá? Processo coronoide, aqui embaixo. Essa parte lisa, incisura radial. E abaixo do processo coronoide, tuberosidade do rádio. Essa incisura radial recebe a cabeça do rádio. Tuberosidade do rádio, una ou da una? Da una, perdão. Essa incisura radial recebe a cabeça do rádio aqui, ó. Tá? E repetindo, abaixo do processo coronoide, tuberosidade da una, que é ponto de fixação para um músculo importante. Tá? Distalmente, tem praticamente nada na una. Tem a cabeça, que é essa parte mais esférica aqui, e uma áreazinha pontiaguda, processo estiloide. E olha que interessante. A cabeça do rádio é em cima, a cabeça da una é embaixo. A incisura radial da una é em cima, a incisura unar do rádio é embaixo. Justamente para que se articulem. Então, a cabeça do rádio se articula com incisura radial da una. E cabeça da una se articula com incisura unar do rádio. Certinho. Tranquilo? E para saber se a una é direita ou esquerda, a incisura troclear anterior e a incisura radial tem que ser lateral. Se eu tento colocar aqui no antebraço esquerdo, perdão, ó, a incisura fica medial, não pode. Assim, nem pensar. Então, por eliminação, una direita. Incisura troclear anterior, incisura radial lateral. Tranquilo? E aqui eu disse que essa una tinha um problema. Aqui é o olecrano. Atrás do olecrano, tá vendo essa área óssea aqui, ó, pontiaguda? Isso aqui parece um acidente ósseo, mas não é não. Isso aqui provavelmente ele já estava com um processo de calcificação tendínea. Aqui se fixa um tendão importante. Esse músculo aqui de trás do braço, qual o nome dele? Tríceps. Então provavelmente já estava com um processo degenerativo instalado. Isso daqui, ó, nada mais é do que um depósito osteofitário, que vulgarmente é conhecido como bico de papagaio. Só que todo mundo associa bico de papagaio na coluna, né? Bico de papagaio pode acontecer em qualquer estrutura óssea, inclusive na una. Eu até trouxe uma vértebra aí com um bico de tucano, não é nem de papagaio. Olha o tamanho. Ó, isso aqui é um processo degenerativo avançado já. Provavelmente esse indivíduo estava com um processo crítico